Esse evangelho de hoje nos faz voltar ao domingo. E então, propositalmente, eu coloquei hoje essa casula, que é a casula que tem a figura do bom pastor. Eu lembro sempre uma passagem muito bonita do evangelho, foi no domingo de Páscoa. 2 discípulos caminhavam por uma estrada indo para Emaús. Iam tristes, desesperados, desorientados e desnorteados. Afinal, durante alguns anos eles conviveram com alguém extraordinário, que lhe dera valores que eles nunca imaginavam que existiam, princípios. Deram a eles um norte. E de repente, para eles, aquela figura extraordinária, Cristo, Jesus, estava morto e enterrado. Eles encontram-se no caminho com um forasteiro. E só depois eles foram perceber que era o próprio Jesus ressuscitado. Mas aqueles homens que se encontraram com Jesus na estrada para Emaús, eles eram o exemplo de pessoas perdidas. Como é que eles se sentiam? Como se eles fossem ovelhas sem um pastor. Estavam angustiados, sem saber o que fazer dali para frente. Porque a sua segurança tinha desaparecido. Eles depois reconhecem no forasteiro Jesus. E não somente eles, mas outros também testemunharam Jesus ressuscitado. E a partir daí Jesus passa a ser chamado de o Cristo. Passou a ser chamado de Cordeiro de Deus. Passou a ser chamado de Rei dos Reis. Servo dos servos. Né? Passou a ser chamado de a porta, o caminho, a verdade, a luz. Né? Quantos títulos foram sendo atribuídos a Jesus? Ou ele mesmo se atribuiu? Mas nenhum chega a ser tão assim terno, tão assim quente para o nosso coração, como a própria expressão que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele reúne o seu rebanho para protegê-lo. Leva para os abrigos mais seguros, para a gruta, para a caverna, para os estábulos. Há um momento na Sagrada Escritura que Jesus é de uma felicidade impressionante, onde ele diz assim, que o bom pastor, se ele tiver 100 ovelhas, se uma delas se perder, ele deixa as outras 99 no abrigo e vai atrás daquela perdida. E se for preciso, atravessa os rios, cachoeiras, desce precipícios, desce montanhas, vales íngremes, escarpados, correndo risco de vida para salvar o mundo. Coloca-a nos ombros, traz ela de volta para o rebanho. Esse é o pastor, o campo. E Deus, o nosso pastor. Será que é assim que ele faz conosco? Por isso que Jesus se autodenominou: eu sou o bom pastor. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas e é uma verdade. Ele sabe como cada um de nós estamos em Cristo. Quando a gente está sorrindo e os olhos insistindo em chorar. Sabe quando nós estamos deprimidos, deprimidas. Quando estamos ansiosos. Sabe nossas dificuldades afetivas, financeiras. Conhece cada um de nós, nossas ambições, nossos defeitos, como um pai, como uma mãe, como você sabe. Conhece cada um. E disse: jamais as abandone. Que grande graça. Chegou até um dia a dizer: eu dou a minha vida por elas. E ele foi capaz de dar a vida. Segurem a mente. Todos nós temos problemas. Às vezes é de ordem de saúde, às vezes de ordem econômica, às vezes de ordem afetiva, às vezes um problema tão sério como esse.
Que os outros podem achar que é bobagem, mas a gente, quem é mãe, quem é pai, sabe. Não existe quem não tenha problemas. Até quem diz que não tem problemas, por aí já começou o problema, né? Porque são os problemas que nos fazem. Só que a gente olha para os problemas e a gente fala, meu Deus, eles são tão grandes, e o que eu faço agora perante esse problema? Então a gente enterra essa reflexão, lembrando que se o próprio Senhor nos diz que Ele é o nosso pastor, que Ele nos conduz para os prados mais tranquilos, para as águas mais puras, se Ele mesmo disse, eu nunca vou abandoná-los, nunca vou perder nenhum de vocês, eu conheço todos vocês, todas vocês, o que a gente deve fazer? Confiar e não dizer para Deus que nós temos grandes problemas, mas dizer aos nossos problemas que nós temos um grande Deus em quem nós confiamos. Louvado seja o nosso Senhor. Ave Maria, e no seu santo